Wilkerson, seja muito bem-vindo aqui, meu caro amigo. Obrigado, como sempre, por se ajustar à minha agenda. Antes de falarmos sobre os Estados Unidos planejando atacar o Irã a mando de Israel e as prováveis e terríveis consequências de uma guerra regional. Para Minnesota, por que foi que George W. Bush criou o Departamento de Segurança Interna? Porque Newt Gingrich lhe enviou um e-mail que finalmente o fez tomar uma decisão, enquanto ele ponderava com a maioria do seu gabinete contra isso, furiosamente no caso de Donald Rumsfeld. E Powell também não era a favor, dois membros principais do seu gabinete, mas Newt lhe enviou um e-mail e o convenceu de que ele precisava de um departamento de segurança interna. Não consigo imaginar que ele pensou que seria o maior departamento de polícia do mundo e que esses bandidos mascarados, não identificados, inidentificáveis, estariam arrombando portas sem mandados, arrancando pessoas de suas camas, de seus próprios quartos, ainda em suas roupas de dormir, capturando crianças e utilizando-as como isca para atrair os pais e, por fim, matando civis americanos completamente inocentes. Acho que se pode atribuir a responsabilidade disso a Donald Trump, ao seu gabinete e às pessoas da Heritage Foundation e, em particular, a Stephen Miller e a outros indivíduos como ele dentro da administração. Não necessariamente aos pés de George Bush, os principais objetivos para a criação do departamento eram, de fato, bastante burocráticos, mas argumentos burocráticos muito poderosos. Como é que um secretário ou uma secretária, olhando para todas as culturas tão díspares que foram reunidas no Departamento de Segurança Interna, e elas são culturas realmente muito diferentes, acreditem, pode pensar que consegue geri-las, uma tarefa impossível. E eu acho que a Noem está não apenas enfrentando essa tarefa impossível, como qualquer um faria, ela escolheu as coisas em que quer se concentrar e que o resto do departamento se dane. E o que ela quer se concentrar são coisas que o Trump aponta para ela se concentrar, principalmente o ICE. Mas que regime, que tipo de regime pode durar muito tempo matando e mentindo sobre isso? Quer dizer, as mentiras do governo têm sido completamente descaradas e nunca foram repudiadas, nunca foram corrigidas. Trump disse que Rachel Good era uma terrorista cruel que atropelou um agente. Stephen Miller chamou Alex Sefaretti de assassino. Kristi Noem disse que ele saiu pronto para massacrar pessoas. Quer dizer, tudo isso é repelente, é repreensível, é profundamente falso, mas não é atípico de regimes autoritários quando eles querem justificar um assassinato. De forma alguma. E há outros regimes, além dos autoritários, que seja na prática ou na sua descrição, fazem a mesma coisa. Penso imediatamente em Israel, que se safa de assassinatos dia após dia e não é responsabilizado por isso, e não é só porque tem a superpotência, o império por trás deles, é porque está na sua natureza, na minha opinião. Quando eu estava a lidar com a morte de Rachel Corrie, ficou tão claro para mim que as FBI estavam a mentir-me. Ok. E qual é a teoria desse room? Que o ajudante-general me estava a mentir, que o embaixador em Washington estava a mentir a mim e também ao Powell, e que o chefe de Israel estava a mentir ao presidente dos Estados Unidos e a todos nós que estávamos abaixo dele sobre a morte de Rachel Corrie. Ela foi assassinada por uma escavadora do IDF. Não há dúvida na minha mente, nem um pingo dela. E, no entanto, hoje, se perguntasse, ainda teria a mesma resposta de Israel. Isto foi multiplicado por uma infinidade de assassinatos. Na Cisjordânia, em Jerusalém, em Gaza, agora, na casa das centenas de milhares, penso eu. E, no entanto, nada é feito. Não há responsabilização. Portanto, não é um fenômeno novo. Que consequências você acha que teremos desses assassinatos, além de, e isso não vai necessariamente melhorar as coisas, os democratas assumirem o Congresso neste outono? Essa é uma pergunta interessante. É uma daquelas que algumas das pessoas com quem lido todos os dias numa relação profissional têm tentado calcular, e aqueles que conhecem o Congresso e os políticos em geral no Congresso, muito melhor do que eu, estão tão perplexos quanto eu sobre como descobrir isso.
Ontem falamos sobre a paralisação, se voltasse a acontecer, e a dor que isso traria aos americanos em todas as esferas da vida, praticamente. E fazem isso para atingir algum propósito que era em si não muito relevante, porque não seria, na verdade. A única coisa que seria consequente, na nossa opinião, é se eles agissem com apoio republicano válido, autêntico e sólido, e não precisam de muitos para iniciar processos de impeachment muito eficazes, onde o que eu acho que há provas suficientes agora, meu Deus, deveria haver que eles pudessem fazer. Mas não há coragem no Congresso, e não estou a apontar apenas os republicanos por isso, não há coragem entre os democratas e há uma liderança absolutamente deplorável. Chuck Schumer é o exemplo mais gritante disso. Sim, tudo bem. O presidente Trump afirma categoricamente que ele conseguiu reunir uma imensa e poderosa armada naval para a missão. Em algum lugar para realizar um ataque contra o Irã, você tem ideia de no que isso consistiria e onde seria? Bom, está tudo ao redor deles agora, ouvindo a todo vapor, por assim dizer. Isso me lembra, meritíssimo em certos aspectos, o que nós fizemos com Saddam Hussein na época em que eu trabalhava para o Colin Powell, quando ele era o chefe do Estado-Maior, e ele deu aquela entrevista coletiva e disse para todo o povo americano: a nossa estratégia é muito simples. Primeiro nós vamos isolá-los e depois vamos eliminá-los. E ele estava se referindo à Guarda Republicana e ao restante do exército do Iraque que invadiu o Kuwait. Agora, exatamente ao mesmo tempo, nós estávamos buscando construir uma grande coalizão de 625 mil soldados, que incluía os franceses, os sírios, os egípcios, todo tipo de gente estava presente, estava participando ativamente daquela coalizão. Mas não fizemos nada por quase 6 meses, exceto montar a logística e meter um medo danado no Saddam Hussein. As indagações chegavam de todos os cantos do mundo. Gorbachev estava se desdobrando para fazer Bagdá entender que estávamos falando sério e por aí vai. E muito disso foi feito não apenas pelas exigências logísticas e por submeter as unidades da Guarda Nacional ao Centro Nacional de Treinamento para verificar se estavam aptas. Na verdade, não utilizamos algumas delas porque não foram aprovadas. Era também para encurralar Saddam Hussein numa armadilha psicológica. Tudo isso para dizer que não sei se é isso que o Pentágono está a fazer, se é o que Pete Hegseth está a fazer, ou se é o que Donald Trump está a fazer, mas certamente está a funcionar para todos os envolvidos, incluindo uma parte do povo americano. O que raios estamos a fazer? Bem, o que diabos acontece se começarmos a atacar, não a invadir? O coronel McGregor diz que não temos as tropas para invadir. Você concorda com ele nisso? Mas o que acontecerá se nós e os israelenses começarmos a atacar o Irã? Tel Aviv sobreviveria? Eu acredito que um dos principais fatores que estão a atrasar as coisas neste momento, juiz, é precisamente aquilo que o senhor acabou de mencionar. Não tenho certeza se Bibi realmente quer iniciar isso, porque cada vez mais ele está se tornando plenamente consciente de quão vulnerável Israel se encontra, especialmente se o Irã for rápido na sua reação, se assim podemos dizer, logo após a primeira bomba cair sobre eles. E tudo isso que está completamente errado tem Israel como alvo. Israel pode deixar de existir material e fisicamente. Então, isso deve estar passando pela cabeça dele neste momento. E também ele deve estar ciente de que, como você talvez tenha notado, o Boletim dos Cientistas Atômicos, logo após a reunião do Conselho de Segurança, fez uma mudança. Eu sei que é apenas um símbolo, mas eles acabaram de adiantar o relógio atômico para 85 segundos da meia-noite. Agora, este relógio foi construído logo após o Projeto Manhattan ter sido encerrado e os cientistas decidiram que eles queriam monitorar de perto qual era o potencial real para uma guerra nuclear. Bem, este é o ponto mais próximo que nós já estivemos da meia-noite no contexto de um holocausto nuclear. Eu acredito que eles estão observando, com bastante atenção neste momento, não para a Ucrânia ou para qualquer um dos outros 9 estados que possuem armas nucleares, além de nós mesmos. Eles estão focados em Israel, e estão focados em Gaza, e estão focados no Irã. E estão refletindo sobre a ameaça existencial em que Israel pode vir a ser colocado e o que eles poderiam vir a fazer um pouco antes disso acontecer ou durante o desenrolar de tudo isso. E tenho certeza de que essa é uma ameaça que Bibi está usando para manter Trump bem perto de si. Isto é algo muito perigoso que está se desenvolvendo agora, independentemente de qual seja seu propósito real.
O Irã tem alguns Trashniks russos? Não consigo responder a essa pergunta. Posso responder à pergunta em termos gerais, com base numa fonte que tenho e em que confio, que eles possuem mísseis de natureza similar, mas não tão competentes, nem tão rápidos, nem tão manobráveis nessa velocidade quanto os Trashnik. Será que os iranianos teriam mesmo a intenção de obliterar, usando a própria palavra do Trump, a nação de Israel? Se for o caso, acho que sim. Sim, acho que sim. Eles estão contra a parede de uma forma que nunca estiveram e estão contra a parede internamente. Eles viram o que todos tentaram fazer com eles. Se você tem lido os relatórios que saíram e que agora estão bem equilibrados, eles sabem que o Mossad estava lá, eles sabem que a CIA estava lá, eles sabem que a única coisa que faltava era Kermit Roosevelt e Mohammad Mossadegh em 1953. Eles sabem que tentamos derrubá-los da forma mais cruel, mas secreta, e sabem que isso virá de novo e de novo e de novo. Então, por que sofrer mais? Vamos... A paciência deles tem sido inesgotável até este ponto. O que está acontecendo em Abu Dhabi? Seriam estas negociações realmente sérias? Será que existem duas frentes de negociação, uma para conseguir o fim da operação militar especial e a outra para o levantamento das sanções americanas impostas à Rússia? Porque o Zelensky está dizendo bobagens como não vamos ceder nenhum território, se obviamente os russos devem levar isso com um grão de sal ou não estariam perdendo tempo lá. Sabe, eu li o artigo do Anatol Lieven hoje de manhã, do Quincy Institute, e se houver alguma precisão nisso, e eu confio no Anatol para não escrever coisas que não sejam, no mínimo, credíveis, se não mesmo perfeitas, estão ocorrendo algumas mudanças por parte da Rússia que eu não imaginava que um dia aconteceriam, e eu acredito. Doug McGregor concordaria comigo se essas concessões estiverem de fato a ser feitas, como, por exemplo, o efetivo das forças militares ucranianas após qualquer acordo, ou o trabalhar em conjunto na região do Donbas, em vez de a Rússia ficar com a totalidade daquela área. E outras coisas desse tipo que, se de facto forem verdadeiras e estão a conseguir mais avanços do que eu esperava, e pode realmente haver algum tipo de cessação das hostilidades, por assim dizer, nem por um único minuto eu chego a pensar que eu acho que a paz vai simplesmente surgir de repente, mas talvez possa haver de fato menos derramamento de sangue, menos atos de pilhagem e roubo, e uma situação que seja razoável para que possamos continuar a trabalhar. Eu sinceramente não sei. Bem, há aproximadamente uma hora, o Trump declarou na sua reunião de gabinete: devido ao frio extremo, eu solicitei pessoalmente ao presidente Putin que não atacasse Kiev e as cidades e vilas por uma semana. Ele concordou em fazer isso e foi muito agradável. Agora, quem pode ter certeza se esta conversa realmente aconteceu, considerando a pouca credibilidade que o presidente tem, mas não seria bom se ele desse o mesmo conselho à Cris ou a mesma orientação a Kristi Noemi, dissesse para ela parar de atirar nas pessoas pelas costas certo. de Kiev. Está ou bem porque frio lá ele não também. dá o mesmo conselho ao Netanyahu, pare de massacrar os palestinos e de roubar as terras na Cisjordânia e na Síria. Sim, e a Síria me preocupa muito, muito mesmo neste momento, Bingo, o que ele fez. Vamos falar da Síria em um minuto. É razoável acreditar que isto não é um cessar-fogo? Quem pode saber se isso é realmente verdade? Cidades, vilas e Kiev. O que mais resta para eles atacarem, além das cidades, das vilas e de Kiev? Exatamente. Exatamente. E eles têm demonstrado certa contenção em relação a alguns pontos específicos, como o fato de que eles não estão, e que Deus os abençoe por isso. Nenhum dos lados está mais tentando atacar meios nucleares, quer sejam os reatores que já estão em plena operação, ou quer seja, no caso específico de Moscou, a sua própria capacidade estratégica de disparar essas armas caso elas se tornem realmente necessárias. Sim, eu acho que temos o clipe sobre isso, uma declaração que Trump fez há uns 45 minutos. Chris? E por causa do frio extremo, eles têm o mesmo que nós. Eu pessoalmente pedi ao presidente Putin para não disparar contra Kiev e as outras cidades e vilas por uma semana inteira durante esse período. É extraordinário, não é apenas tipo frio, é um frio extraordinário, um frio que está batendo todos os recordes. Lá também eles estão enfrentando a mesma coisa porque é uma grande massa de tempo muito ruim, o pior de todos. Mas
estava realmente, eles disseram que nunca tinham sentido um frio daquele jeito. E eu pessoalmente pedi ao presidente Putin para não disparar contra Kiev e as várias cidades por uma semana, e ele concordou em fazer isso. E tenho que te dizer, foi muito bom. Muitas pessoas disseram para não. Eu só queria observar que não se via esse tipo de coisa em Leningrado ou Stalingrado ou durante a contraofensiva alemã nas Ardenas no inverno mais rigoroso da Europa em 35 anos, em 1944, 45, eles seguiram lutando e matando. Então, ótimo, se você quiser fazer isso, mas é melhor não causar nenhum problema para o Putin ao fazer isso. Ou seja, fazer algo como enviar mais armas nesse meio tempo. Eu não duvidaria de nós, de forma alguma. Uau, quer dizer, será que Donald Trump é um negociador digno bem, deixe-me reformular, um negociador confiável, seja numa negociação informal, como um telefonema, ou algo mais sério, como Abu Dhabi? Pergunte aos persas. Tenho certeza de que eles podem lhe dar uma resposta muito enfática para essa pergunta. Exato. Ele os convidou para uma negociação exatamente no momento em que ele e Bibi estavam iniciando seus ataques. Esta é a Guerra de 12 Dias, lá em junho. Isso mesmo, exatamente. Certo? Vamos voltar agora ao assunto daquela grande armada. Me diga, por que exatamente uma armada? Por que envolver logo a Marinha? É a única forma realmente de se levar armamento multidirecional, por assim dizer, para o território que é o Irã. É um lugar enorme e quando se fala em realmente causar danos sérios, está-se a falar em trazer caças, bombardeiros e mísseis de cruzeiro e outras coisas, do que eu chamo aberturas omnidirecionais. Você quer que eles venham de todos os lugares onde você tenha espaço para atirar neles e os meios para fazê-lo. Então você traz um porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental, você traz um porta-aviões para o Mar Arábico do Norte, talvez até o Mar de Oman, tenha cuidado lá, você pode perder um porta-aviões, e você traz aviões daquele estado imundo e acovardado, conhecido como Jordânia, e também de Al-Udeid e de outros lugares onde você tem caças. E você traz outras coisas, outros recursos da região, como os navios-tanque e tal, para manter os ataques acontecendo. Você poderia até, no caso de 2 porta-aviões, que normalmente não conseguiriam gerar ataques por mais de 72 horas, são necessários 3 para ir o tempo todo. Poderiam até reabastecer com os recursos da Força Aérea, que eles têm em abundância na área, e manter os caças do porta-aviões operando indefinidamente. Então, mas quantos porta-aviões temos que enviar para lá? Lincoln e Ford? acho que os únicos 2 que estão a caminho, pelo menos neste momento, porque estamos muito limitados, o juiz. O que está subindo pelo Mar Arábico do Norte é o Lincoln, eu penso, e o outro é o Bush ou o Ford, que está entrando na extremidade leste do Mediterrâneo. Pelo menos eu assumo que é para lá que ele está indo. Uau! Como você se sente, ou qual é a sua percepção sobre a probabilidade de um ataque ao Irã? Será que o Trump vai mudar de ideia? Isso é apenas mais uma tática de negociação. Você mencionou que ele queria aterrorizar o Saddam Hussein. Ele acredita que pode apavorar o Ayatollah e o seu povo, ou será que eles já estão decididos a atacar? Acho que o que mais me apavora, juiz, é o facto de ele poder basear a sua decisão em Bibi Netanyahu. E Bibi Netanyahu está a ficar cada vez mais desesperado, política e pessoalmente. Ele está se tornando cada vez mais desesperado, pois ele sabe que a janela de oportunidade está se fechando e fechando muito rapidamente sobre a sua última e mais exigente promessa feita ao seu povo e a si mesmo, e também e as forças de defesa de Israel. E isso é para efetuar uma mudança de regime no Irã, mesmo que leve à destruição quase total do Irã, antes que eles sejam receptivos a isso. E é isso que me assusta sobre o uso potencial de uma arma nuclear. Eu não duvidaria nem por um segundo da capacidade de Bibi de usar uma arma nuclear contra o Irã. É por isso que eu disse várias vezes, o Irã cometeu um erro gigantesco ao não ter uma arma nuclear. Será que a China realmente permitiria que os israelenses e os americanos pudessem destruir o Irã de forma definitiva? Bem, eu não acho que alguém vá destruir o Irã, juiz. Eu realmente não. Derrubar o regime é outra questão completamente diferente. Certo, então mude minha frase para derrubar o regime. China ou o Kremlin?
Acredito que ambos teriam grandes objeções. Penso que Putin está de mãos atadas, o que deixa-me voltar ao artigo de Anatol. Uma das razões pelas quais o li 2 ou 3 vezes para conseguir extrair tudo o que podia dele foi que eu penso que o que isso está a refletir em termos de Putin fazer coisas que eu não tinha a menor ideia ou concessão de que ele alguma vez faria, se for verdade, é porque ele está sob tanta pressão. E ele quer deixar de estar sob tanta pressão, pelo menos com a maior parte do seu contingente militar, porque ele enfrenta outras ameaças. E uma dessas está no Irã e nas suas regiões vizinhas. E ele quer ter mais poder militar à sua disposição caso precise agir lá de forma significativa. E eu diria que Xi Jinping e ele provavelmente tiveram discussões muito importantes sobre este mesmo assunto. Então você está certo, eles estão tão preocupados quanto qualquer um no mundo com o que está acontecendo lá, por todos os tipos de razões diferentes, mas Putin provavelmente mais do que todos. Não se esqueça que ele tem um pacto de defesa assinado com o Irã. Bom, Sr. Coronel, McGregor acabou de nos dizer que, na sua opinião, Putin está sob, cito, tremenda pressão do seu círculo íntimo para acabar com a guerra militarmente e rapidamente, o que suponho que significa que há Rushniks por todo o lado. Concorda? Eu tenho muita dificuldade em enxergar o Putin sendo assim, no final das contas. Eu acho que ele até arriscaria a sua própria posição lá em Moscou para não ser desse jeito. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Ele tem uma reputação muito ruim no Ocidente, porque fomos nós que a fabricamos para ele. Então e nesse caso específico, eu realmente não concordo. Eu realmente acredito que ele é assediado de forma intensa, e ele é. Ele possui um exército muito poderoso agora em todos os sentidos. Uma base extremamente poderosa por trás disso em todos os sentidos. E ele está sendo ameaçado em outros lugares também. E, indiscutivelmente, esses outros lugares são tão sérios quanto a própria Ucrânia. Uau! E nós fizemos isso. O que acontece se o Irã fechar o Estreito de Hormuz? Quanto custará a gasolina em Manhattan, ou Washington, ou Dallas? Bem, só posso basear-me na última vez que se tornou um problema real e foi para cerca de $185 o barril para o West Texas Intermediate e aproximadamente o mesmo para o Brent Crude, e perturbou os mercados de petróleo a ponto de as coisas se acalmarem relativamente rápido. Não tenho tanta certeza de que fariam isso desta vez, porque uma vez que o façam desta vez, e se estiverem a fazer o que acabamos de falar sobre o Irão, um ataque em grande escala, sem uma invasão terrestre, então a situação torna-se muito diferente, penso eu. E assim poderiam ter um encerramento prolongado que seria absolutamente destrutivo para os preços globais do petróleo. Coronel Lawrence Wilkerson, muito obrigado, meu caro. Um prazer. E obrigado por me enviar o artigo do Anatol. Vou lê-lo. Acabei de receber, mas vou lê-lo assim que sairmos do ar. Muito obrigado. Você ainda vem a Nova York em breve? Eu vou participar através do Zoom. Não entendi. Eu achei que você estaria aqui em pessoa para eu te dar um beijo na testa e te pagar um jantar bem gostoso. Eu te devo mais de um, viu? Bem, o Templo Emanuel decidiu que eu fizesse isso por Zoom, mas eu vou subir lá nas próximas 3 semanas ou algo assim, eu acho. Está bem, ficamos à espera de o ver. Muito obrigado, Coronel. Tudo de bom para si, com certeza. Sim, mantenha-se bem aquecido.